Eu falei, Carlão, vamos lá. Aí o Carlos falou, vai chegar lá 15 para as 9, você vai levar a broca, chega lá 15 para as 9, terça-feira, no dia de aniversário da minha filha. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos se colocar de pé, vamos iniciar. Amém? Deus abençoe, glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos hoje falar sobre epistemologia, aula de número 5, né? Estudo do conhecimento da palavra. Hoje nós vamos, no detalhe, fazer uma exegese de alguns textos para vocês verem como que é importante, né, o estudo do conhecimento, né, específico da palavra. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esta aula, por mais este momento, por cada um que está aqui nesta noite, por cada um que tenha, Senhor, aberto seu coração, Senhor, para a palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam ter uma bênção especial, Senhor, com o coração contrito, Senhor, com o coração, Senhor, certificado pela palavra, Pai. Que nós possamos sair daqui alegres, contentes, aquecidos pela Tua palavra, Senhor, regozijando, Senhor, na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, nós vamos tratar aqui, falar sobre uma exegese, amém? Pode se sentar. Na aula passada, nós falamos sobre um texto, né, específico aí, que foi Gênesis capítulo 3, né? Que a serpente chega, né, com uma história para Eva, e eu falei que a serpente é um tipo do pregador falso, né? Porque a língua da serpente ela é em V, né? Ela não é uma língua dúbia, né? Então ela traz a verdade, né? Ela traz a verdade misturada com a mentira, uma verdade com meia mentira, né? Não traz uma mentira exata, mas ela traz uma verdade junto com a mentira. Então nós vamos ver hoje no detalhe fazer uma exegese. O que é uma exegese? Exegese é retirar de dentro para fora. Então, de dentro do quê? Da palavra para fora. Exatamente o que diz o texto. Isso é uma exegese. Especificamente aquilo que diz o texto. Amém? Amém. Então, vamos fazer algumas exegeses do texto. Abra aí comigo Gênesis capítulo 3, hein? Vocês vão ficar abismados hoje aqui, porque nós vamos no detalhe aqui do texto, tá? Amém? Gênesis capítulo 3. Versículo 1, 2 e 3. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Nós estamos estudando a palavra. Amém. Um momento ímpar, um momento em que nós talvez não saberemos se teremos no futuro. Então vamos aproveitar. Em nome de Jesus, é agora que a igreja precisa estudar, agora que nós precisamos buscar mais, orar, jejuar, porque os tempos se fazem difíceis, né? E tendem a se fazer mais ainda difícil. Diz assim o texto, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais, né, do campo, que o Senhor Jeová Deus tinha feito. Então, observe que ela levava consigo, esse animal levava consigo uma astúcia, né? O que é uma astúcia? Quem? O que é uma pessoa que tem uma certa... Isso, né? Alguém que carrega essa qualidade é uma pessoa esperta, né? É uma pessoa que consegue, né, achar solução, né, em todos os momentos ali ou circunstâncias que ela passa. Então vamos lá. Tinha feito, a serpente disse à mulher. O que a serpente vai dizer aí? Quem pode ler para mim? O 2? Ele disse a mulher a serpente. Não, ainda no 1, final do 1, pastor. E esta disse a mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Certo. O versículo 3 agora, pastor. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse-lhe Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém. Então vamos lá, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Foi assim que Deus disse? Hã? Não. Como Deus disse? Pode comer de todas, menos de uma árvore específica. Não Olha comereis só. e nem tocareis. Isso. Olha o detalhe da exegese, que é o estudo específico. Aqui a serpente está dizendo assim, ó. Deus disse assim, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, né? Não comereis, que está no meio. Qual era a árvore proibida para se comer? A da conhecimento do bem e do mal. Amém? Então, é esta árvore que precisa estar no meio, segundo o texto. Amém? Então ele está dizendo, ó, a árvore, Deus disse assim, ó, a árvore que está no meio do jardim não comereis e nem tocareis. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra das outras aulas que eu falei para vocês? Quem ouve bem, Fala bem. Fala bem. amém? Quem ouve mal se pronuncia. Mal. E teve um texto que nós lemos nas aulas passadas, que eram os mensageiros. Um mensageiro não quis ouvir a mensagem e correu, porque ele não queria ficar sem a mensagem. Mas não era ele o dia de entregar a mensagem, né, para Davi. Era um outro, era o etíope que ia levar desta vez a mensagem. Quando ele chega perante o rei, ele não sabia o que tinha acontecido, porque ele não ouviu bem. Então ele não ia se comunicar bem. Ele não ia dizer o que tinha acontecido na realidade. Por quê? Porque não ouviu. Amém? Não vou entrar aqui no mérito se Adão falou, se comunicou, né? Se Adão explicou para Eva. Não vou entrar no mérito. Nós estamos entendendo um pouco, fazendo uma exegese do texto. Vamos lá. Agora vamos voltar. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então, ó, tem aqui, ó. Uma árvore está no meio, ó. Aqui. Então nós temos a árvore agradável à vista. Nós temos a boa para se comer. Né? Falta mais uma aqui. Nós temos a conhecimento do bem e do mal. E nós temos a árvore da vida. Então essas eram a árvore do jardim, ó. Do jardim. Bem? Gênesis 2:9. Vamos lá. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, pera, tem um erro aí. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Por quê? Porque lá no capítulo 3, Satanás vai chegar para a mulher e vai falar assim, seguinte, ó, Deus disse assim, que a árvore que está no meio do jardim não comereis e não Tocareis. sendo que era a árvore que ela podia comer, que estava no meio do jardim, segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Olha aí, lê de novo, pastor. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Ó, segura. Então, que árvore está no meio do jardim? Da vida. A da vida. Que árvore que não podia comer? Do bem e do mal. Então, a serpente está dizendo que esta árvore está no meio e a da vida está fora. Está vendo que ela trouxe uma confusão usando a palavra de Deus? Não foi assim que Deus disse?
que a árvore que está no meio. Então, isso trouxe uma confusão para Eva. Quando ela ouviu isso e olhou para a árvore do meio do jardim, que era a árvore que ela que podia comer, ela disse, realmente, não posso comer dessa. E ela vai e come justamente a que não poderia. Por quê? Porque ela não ouviu? Não ouviu direito. Amém. Tá vendo como a gente vai no detalhe, a gente consegue descobrir? A exegese é tirar os detalhes de dentro da palavra. Isso. Tirar, porque quando você vai fazer uma exegese de um texto, você vai tirar exatamente o que está dentro do texto e colocar para fora. Amém? O que muito pregador faz? Uma eisegese. Eisegese. Não uma exegese. A eisegese é tirar de fora para dentro. Então ele pega um assunto extra-bíblico e traz para dentro da Bíblia. Então o pregador ele pode trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem extra-bíblica, que vem de fora para dentro, e uma mensagem antibíblica. São 3 tipos de mensagem que o pregador pode trazer. Amém. Uma mensagem bíblica, o que ele prega, o que ele lê, o que ele estuda, o que ele busca. Uma mensagem extra-bíblica, ele prega o que ouve e traz para dentro, né, e lança para a igreja, sem saber se aquilo é verdade ou não. Amém? Amém. Sabe algo que muito se falou e por muito se pregou, mas não está na Bíblia isso? Que Pedro arranca a orelha do soldado Malco. Malco nunca foi um soldado. Ele era servo do sacerdote. Ele estava se preparando para ser sacerdote. Por isso que Jesus restaura a orelha daquele homem. Porque para ser sacerdote não poderia faltar justamente a orelha direita. Então, quando Jesus cola novamente a orelha daquele homem, dá uma mensagem de domingo. Jesus estava restaurando o sonho daquele homem. Então até os documentários televisivos, filmes, Está errado, Não, ele não era soldado. E não podia ter nenhum defeito físico. Isso. Então Jesus, quando ele coloca novamente, ele estava restaurando o sonho daquele homem, porque justamente a orelha que não poderia faltar era a direita. Nem o dedão direito, nem a orelha direita, nem o dedão do pé direito, que era uma sincronia que eles faziam ali com o sangue do cordeiro, com o sangue do animal, né? Ungiu os dedões dos pés, da orelha, para dizer, eu estou ouvindo bem, meus pés é santos. Então ele ia ungindo aqui, justamente a orelha direita. Dá entender o quê? Que até Pedro, atingindo ele, não sabia, né? Vamos dizer assim, daria a entender o quê? Que a parte principal que não podia faltar, até Pedro atingiu o que não podia. Isso. Essa é a verdade. E acontece muito na igreja, a gente atingir aquele que não pode ser atingido. Essa é a verdade. E Deus tem que restaurar, às vezes, o mesmo cidadão, porque alguém feriu. Alguém fere. E quantos Pedros que agem precipitadamente dentro da igreja estão ferindo o sonho das pessoas, estão machucando as pessoas, né? E as pessoas abandonam o seu sonho, ao ministério, né? O trabalho da igreja. Por quê? Porque um Pedro da vida arrancou o propósito, né? Então, nós temos que estar ligados em Cristo, porque ainda que as pessoas cortem os nossos projetos, Deus está ali para restaurar. Se nós estivermos com Cristo, Ele restaura. Cristo faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Né? Então, até postei esses dias lá no grupo que muitas pessoas acham que para o projeto que Deus colocou na nossa vida dar certo, elas têm que participar. Né? E elas ficam fazendo birrinhas, hoje eu pago a mensalidade, amanhã eu não pago, vou fazer esse professor sofrer, eles fazem isso. Misericórdia. Tá assim, Mas, não, senhor? O senhor era cabeludo, então, né? cabeludo, aí o cabelo vai caindo, porque
A gente às vezes Passa passa da aula, o por cabelo isso. estava até trança. Agora, Você aluno vê. que faz isso, aluno que faz isso. Só que assim, quando eles fecham um de um lado, Deus prepara outras pessoas do outro. Amém. Com certeza. Vocês estavam aqui na outra aula que o irmão entrou aqui e pagou a mensalidade. Você estava, né? Você estava também, você viu. No outro dia mandou mensagem e falou que não ia vir mais. Que dia de volta, não? Hã? Pediu dinheiro de volta. Não pediu de volta. E nem devolveria. Assim, Nem ele, nem a esposa? Não, já era, acabou, caiu aqui já. Nem ele, nem a esposa. Desistiram. Desistiu. Entendeu? Então são pessoas que a gente precisa Qual foi entender, isso? que acha que, às vezes nós achamos que se nós sairmos, o projeto acaba. O barco afunda. Pessoas assim nem prosperam, né? Porque tudo que começa para no meio do caminho. Só de pensar assim já está errado. Entendeu? A gente está lá no grupo da formatura, você vê, o pessoal, na hora da bênção, eles querem desistir. Na hora de confirmar a bênção espiritual, pegar o diploma na mão, fazer a oração, fazer o juramento diante de Deus, diante da bandeira, falar que você nunca vai negar a fé, nem a palavra. Ok. Não, pô, não vai. Então a gente, né, são poucos que vão até o fim. E poucos que reconhecem a bênção, reconhecem o que você tem, né? Então, nós precisamos entender esses detalhes aqui mediante a Bíblia. Por quê? Por que Eva errou? Por que Eva ficou em dúvida? Porque ela não ouviu bem. Quantas mensagens que vocês ouvem, que vocês, além de o Espírito testificar em vocês saem da igreja com dúvida? Eu acho que a palavra de Deus não deixa dúvida. Não deixa muito dúvida. claro. Porque se eu vou ministrar o que está na palavra, por que deixa dúvida? Porque o povo traz coisas de fora para dentro da palavra, da mensagem. Eu falo para vocês, leiam um texto, vocês podem até sair, mas voltem no texto. Porque às vezes a pessoa lê o texto, aí começa a contar um Você testemunho. lê o texto perguntando para o texto quem é, quem foi, o que fez, por que fez. Então você lê, por que a Eva comeu? Aí você vai, por quê? Aí a Bíblia vai dar a resposta. Quando foi? Aonde foi? Então aí você começa a resposta. Foi aonde? No jardim. Ah, por onde? Ah, por causa da árvore. Então, é a pergunta para o texto. Vai perguntando e ele vai te respondendo. É isso aí. Se você fizer isso, você não tem como errar no texto. É igual João 10, né? João 10 fala lá, Jesus o bom pastor. Aí tem tal versículo, lá embaixo fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí o pessoal utiliza como se fosse literalmente a Satanás. Mas a mensagem se refere ali aos falsos profetas. Está falando de pastor, de quem está guiando, quem está escutando. E um outro detalhe, se nós olharmos para o texto, né? O pastor Carlos matou a charada aqui. Que parte que Deus diz não toqueis? Vamos ler. Agora pode ler o texto completo, pastor. 3, né? O 2:9. É o 2,9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Certo. Agora lê o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha aí. Aonde está escrito aí que Deus falou que não era para tocar? Hã? Não tem nenhum tipo de mensagem de Deus falando não toqueis, nem na árvore da vida, nem do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Deus não fala, não toqueis. Dela não comereis. Então o que a serpente faz? Ela acrescenta algo. Quantos de nós às vezes cometemos erros por acréscimos nas palavras? É ou não é? Sem necessidade. Ou às vezes deixamos de fazer porque não recebemos o que está na palavra. Tem os dois, né? Os dois lados. Né? Às vezes nós fazemos algo errado porque alguém acrescentou algo na palavra. Olha como isso é muito sério. É ou não é? Isso é muito sério. No ano que vem,
a gente vai estudar a epistemologia da liderança, que é o estudo do conhecimento da liderança. Nós vamos tratar algo tremendo aqui também. Né? Nós estamos falando da palavra, mas nós vamos falar sobre a liderança também. Então, por que eu digo isso da liderança? Porque elas são responsáveis por isso. De ensinar, discipular isso e ensinar o que está dentro da palavra. Você pode trazer algo extra-bíblico, que seja puro, que não seja algo contaminado, né? Algo que venha acrescentar na sua mensagem, não venha trazer dúvida na vida das pessoas. Ô, pastor, foi aqui, né? Não sei se foi na aula que a gente comentou sobre o Davi Miranda. Não, né? E teve uma irmã da igreja que ela foi revelada por Deus. Certo. E ela teve um encontro com o Davi Miranda. E ele falava para ela assim, ó, segundo o que eu sinto hoje, Deus se agrada do seu modelo. É uma pastora da igreja dele. Falou, Deus se agrada do modelo que você está colocando hoje na igreja. Porque o modelo que eu coloquei foi muitas almas para Deus, mas muitas almas foram para o inferno. Porque a minha doutrina era tão rígida que eles não aguentaram a doutrina e se desviaram do caminho. E acabaram perdendo a salvação. Então essa irmã foi revelada do jeito que ela estava conduzindo a igreja, estava certo. E o Davi Miranda errou muito por ter colocado a doutrina muito pesada na igreja. Não foi o que Deus mandou, foi o que ele colocou. Eu teve essa revelação para ela. Por isso que a igreja hoje está mudando muito. Mesmo Deus de amor, as regras que eram tão rígidas já não estão tão rígidas mais. É os filhos que estão cuidando agora, né? E acabou encaixando isso que o senhor está falando aí. O cara começar a fazer tanta coisa que está fora da palavra, acaba uns adequando e outros não. Isso. E outros, com a visão daquela ministério, nem voltam para a igreja, porque acham que todas são iguais. Né? Acaba matando a vida em vez de salvar. É isso aí. Entendeu? Então, o que muitos pregadores, né, pseudos, né, que trazem uma mensagem, né, com um acréscimo, ela se torna o quê? Uma mensagem falsa. Porque ele está acrescentando algo que não está na palavra. Olha aí. A serpente, ela foi totalmente astúcia. Por quê? Porque ela sabia que a Eva não ouviu bem, né? Então ela não entendeu bem a mensagem, né? Então Satanás sabe como enganar muito o crente, porque eles só ouvem ali a mensagem, não consegue, ele consegue tirar a atenção das pessoas dando culto, né? Na hora do culto dá vontade de ir no banheiro toda hora, no sanitário, beber uma sede que eu nunca vi na minha vida, né? Uma coisa que eu acho um absurdo, eu já vi. Os irmãos saem do culto, eu vejo discutindo na porta da igreja. Acabou de sair do culto, acabou de ouvir a palavra, de repente está discutindo lá na porta da igreja, um assunto, sabe assim, que tem nada a ver. Não tem nada a ver. É discutido mesmo, assim, se exaltando na porta da igreja, com um outro irmão, com a irmã. Falei, cara, acabou de sair do culto, como é que faz isso, né? Não entendeu nada, na verdade. Não absorveu nada. Foi lá em turista, porque... Nesse domingo eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Eu só ouço o pessoal falar que acontece, né? Mas eu mesmo nunca tinha visto. E na hora da palavra lá, tinha uma irmã lá que estava olhando o WhatsApp. E não tinha nem nada pra ver, ela ficava fazendo pra cima e pra baixo, assim, ó. Ela tem noção. Tá vendo? É um vício, é um vício. Deus fez sorvete. Eu nunca tinha visto isso. Não, isso é ainda. Tem irmão lá que fica de olho no resultado dos jogos. Né? Igual isso aí que o seu irmão falou do Bolsonaro, o pessoal preocupado, chorando, garrafado. Eu tava olhando os carros, né? Aí eu falei, aqui eu posso, ninguém vai ter e tal. Aí quando eu entrei, saiu uns patos do banheiro, perdão. Aí eu disse, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Misericórdia, o puto, gente. Aí ele, gente, vamos pegar o celular, por favor, tal. Agora vamos ter que ir. Perdeu? Vamos orar. É, por isso que o Lula tá aí, pra fechar a igreja, quer ver neguinho sobrar os cristãos. Agora, se a gente tiver que ir pro esgoto, vamos ter que ir pro esgoto.
né? Poder. Ó, que interessante. É. Nós precisamos entender aqui, ó. Ó, quando a igreja ela abre, né, a oportunidade para esses falsos pregadores, o que vai acontecer? Ele vai trazer o quê? Uma aberração. Ele vai trazer uma aberração. Essa é a palavra. Porque ele está trazendo algo antibíblico, que não está na Bíblia. Deus não falou em nenhuma parte que não poderia tocar, mas Satanás estava dizendo, ó, Deus disse, não comereis e nem sequer toqueis na árvore que está no meio. Então quando ela olha para a árvore do meio, é a árvore da vida, que era a árvore que ela podia comer. Ela disse, já que a da vida que está no meio não posso, eu vou comer do conhecimento do bem que eu posso. Então ele misturou a mentira com a verdade e acrescentou algo a mais para colocar mais dúvida nela. Pode falar. Que ela fala também, né? Que vai ter o poder de Deus, vai conhecer o Vai descobrir. mal, vai descobrir. É isso mesmo? Isso. Vai conhecer o bem e o mal, né? Mas bem eu já conhecia, né? Eu não entendo também isso assim, desculpa, minha ignorância. Mas você E já assim, conhecia bem? o que acontece? Quando Deus criou Adão e a Eva, ele criou com os olhos da alma fechados. O que é os olhos da alma? É a intenção de conhecer o futuro. Então lá, a serpente ali quis dizer assim, ó, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o quê? O futuro, o passado, né? Então quando ela come, e muitos crentes são assim dentro da igreja, quando eles correm atrás de profeta. E revelações. Porque quando você vai lá num lugar, porque o cara revela o RG, o CPF, né, seu rim, se você tem um rim ou não, né, se você tem problema no sangue ou não, é porque você está correndo atrás para conhecer o seu futuro. Então você se torna um espírita cristão. Qual é o detalhe aqui? Que ele indica a árvore que todas são boas à vista. Como eu não posso comer a do meio, a que estava do lado, pelo bem e do mal também, os frutos eram bonitos e bons. Quer dizer, ele enganou para você pode comer. Então não pode aquela, mas essa aqui também os frutos são bons. Não vou comer dessa. Os crentes que vai atrás disso aí que você está falando. Tem um movimento bom ali, é de Deus também, vou lá. E acaba comendo o fruto errado. A árvore do conhecimento do bom, do bem e do mal, ela carregava um pouco da agradável à vista, um pouco da boa para se comer e um pouco da árvore da vida. Então, era o dízimo de Deus. Por isso que Deus falou assim, não toqueis, porque essa árvore é minha. Então, ele tinha o livre-arbítrio de escolher entre a vida, né, e a morte. Então, Satanás sempre vai trazer a verdade, ele nunca vai trazer a mentira, expor para você a mentira. Detalhe, com a mesma estratégia aqui, ele fez com Jesus também. No deserto. Vamos ver? Vamos fazer uma exegese ou uma exegese? Vocês pegaram, exegese é o que traz de fora para dentro, né? E a exegese é de dentro para fora, tá? Vamos lá, abre lá comigo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. Acharam aí? Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1. 1, 2 e 3. Quem pode ler? Pode ler, quem achar. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Segura um pouquinho, Thiago. Então, o que Satanás está oferecendo? Primeiro, o que ele tem? Não é pedra? Sim.
Aí ele quer que Jesus transforme a pedra que ele tem em pão. Né? Entendi. Todo pregador que se preze, ele leva pão, não pedra. Amém? É o padeiro, né? É o padeiro, porque Jesus, a mensagem de Jesus tinha pão e peixe. Quem estava nas aulas aí vai entender, ó, pão e peixe. Pão é a palavra, Peixe eu ensino. peixe é o ensino, é a doutrina. Então uma mensagem, ela precisa ter a palavra e o ensino. Jesus, ele tinha o pão e o peixe. Satanás, que não ensina e não tem a palavra dentro dele, só vai ter o quê? Então, um pregador vazio, ele só vai ter pedra. Vocês sabem aqueles pregadores? O que Deus tem comigo aqui hoje é cajado na igreja. É pregador que só tem pedra. Que só usa a palavra para bater. Né? Isso não existe. A mensagem, ela tem palavra, ela é uma palavra, pode ser até uma palavra de exortação. E exortação não é chicote. Exortação é ânimo, é levantar você. É só olhar você vê que os pregadores nem isso sabem. Você buscar no dicionário, você vai ver que exortação não é bater. Não é massacrar. Não é. Irmãos, hoje Deus tem uma palavra de exortação. Que benção, Deus vai me levantar, estou meio desanimado. Aí ele começa a bater na igreja. E o cajado não é para bater, é para puxar, né? Para defender. O cajado era para defender as ovelhas dos lobos. Não que o pastor não disciplinasse as ovelhas, né? Mas não com cajado. Ele trazia no colo, quebrava a perninha dela e ela não fugia, ia ficar perto. E a ovelha entendia a disciplina. Que ela teve a pata quebrada porque ela quis fugir. Quis sair do meio do rebanho. Amém? Então, ó, todo pregador que se preza tem palavra e tem peixe. Tem pão e peixe. Amém? Quando você subir no púlpito, você tem que ter pão e peixe. É a mesma coisa que está aqui, ó, em Romanos 12, Romanos 12, 8. Ó, o que exorta, use esse dom em exortar. Que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e que exerce com misericórdia e com alegria. Então é uma chibatada, mas vai trazer alegria. Isso porque Deus traz o conserto, mas traz o bálsamo junto. Ele não traz só o chicote. Com cuidado, ó, com cuidado para não ferir, né? Isso. Entendeu? Então, a palavra e o peixe não podem faltar. Né? Que é por que o peixe? Porque o peixe ele não tem espinhas. Ele não tem aqui espinhas assim e tal, né? Que a cabeça do peixe não tem as espinhas. Não é difícil de comer o peixe? Você não tem que tomar cuidado? Sim. Então, aqui eu ensino, aqui eu tô trazendo o peixe para vocês. Porque aqui tem que tirar os espinhos e engolir a carne. Se você comer tudo que eu estou mandando para você, você vai engasgar porque tem espinho. É a mensagem no detalhe, nós estamos indo no versículo. Aqui é o espinho, nós estamos tirando a carne do espinho. Fazendo sushi, né? É isso aí. Só o filé. Só o salmão. Agora, o pão, qualquer um come pão. É ou não é? Tem gente que não come peixe por causa do espinho, sim ou não? Então, todo mundo come pão. Por causa do preço, né? Hã? Por causa do preço, né? Não, o preço está barato. Vamos lá. Agora está barato. Vai Não, ficar. na vista você vai do comer, pão. Vai comer picanha. Vinte Fica tranquilo. Vamos lá. Agora, 4:3, né? Vamos lá. Lê o versículo 4 agora, Thiago. 4 e 5. 4, 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Certo, vai. Ele disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Vamos lá, segura. Tá aí o texto mais conhecido que a gente tentador. Eu nem gosto de usar a palavra tentar. Eu gosto de usar aí a palavra provar. Né? Satanás provou. Que a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Né?
Mas Jesus estava aí como homem, sendo provado. Vocês podem ver que após essa provação ele foi para o ministério. Ele foi para a sua jornada, o seu propósito. Então, todas as vezes que nós estivermos engajados em um propósito, haverá uma aprovação. Quando o pastor fala assim, ó, eu estou sentindo te levar para o diaconato, se prepara, você será aprovado por Deus para o propósito. Ah, eu estou sentindo de Deus não. Então, cada nível e cada propósito que você vai caminhar na sua vida, haverá uma aprovação de Deus para ver se você está apto a exercer aquilo. Estão preparados? Às vezes dói, né? Você precisa saber, Deus precisa saber se você está preparado ou não. Ele precisa dar testemunho de você lá em cima. Como é que você está? Como é que você vai? Como é que você vai lidar com essa situação? Talvez ele vai expor essa aprovação para que as pessoas também observem que você não está preparado para aquilo. Eu já vi muita gente, não sei se essa palavra é certa, mas expurgar. Sabe o que é expurgar? Quando alguém é prensado, expurga aquilo, entendeu? Então, expurgou por quê? Porque a pressão foi muito grande e ela explodiu na frente de todo mundo. Aí todo mundo realmente não está preparado para isso. Falta de conhecimento. Vou pensar assim. E às vezes por falta de... a palavra é tudo, né? Mas às vezes também por falta de preparo, né? Psicológico, sim. Entendeu? Não é só a palavra, você também precisa preparar o seu psicológico. Porque lidar com pessoas não é fácil. E quando você começa a lidar com pessoas, né? Eu costumo dizer que no meio de pessoas é uma lima, né? É lima, né? Porque um começa a limar o outro. Os seus defeitos começam a me limar, porque eu preciso suportar, aguentar e te amar assim. Entendeu? E tentar entender que cada um é diferente do outro. E as pessoas vão ver os meus defeitos também. O meu problema é maior que o seu. O seu, né? Se não estiver bem, não tem como. Porque tem pessoas que acham que líder tem que suportar tudo e aguentar e ele nunca para ouvir se a pessoa está bem. Tá, mas e aí? Realmente Deus disse isso? Que está escrito aqui, ó. Então o diabo levou a santa cidade e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, né, abaixo, porque está escrito isso mesmo, que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, né? Que te guardem e eles te sustentarão, mas nas suas mãos, para que não tropeces com seus pés, com teu pé em alguma pedra. Está escrito isso? Realmente está escrito isso? Porque o que dá para entender aqui, ó? Vamos ler no cru, sem fazer a exegese, no cru. Eu lendo aqui agora, sem entender a palavra. Eu entendi que eu posso subir em cima de um prédio, sendo filho de Deus, lançar de lá, o anjo vem e me salva. Sem conhecimento, você vai... É o que o diabo está dizendo aqui. Lança-te daqui. Por minha espontânea vontade, eu estou me lançando e Deus vai mandar os anjos como se fosse o super-homem, pegar as minhas mãos e não vai deixar que eu caia lá embaixo, estribuche lá embaixo. Eu lembro aqui sem nenhum tipo de conhecimento. Agora vamos ver se Deus disse isso mesmo. Vamos lá, Salmo 91. Não tinha um pessoal que estava tentando Deus aí tomando veneno, você lembra? Tinha uma religião tomando veneno, que Deus ia bloquear todo o veneno, CBD contaminado. Isso. Tem muita gente que se mata e fala que Deus salva, né? Está salvando, está indo para o céu. Muitas pessoas. Esse dia me mandaram mensagem uma aluna que é pastora, né? Não é de Mogi, é de fora de Mogi. Ela falou que tinha um rapaz
conhecedor da Bíblia, ensinava a escola bíblica dominical, ele está afirmando que se ele se matar hoje, ele vai para o céu. Possível. Impossível. Isso só na cabeça dele, né? Ô, pastor, a questão de Sansão lá, querendo ou não, Sansão se matou ou não? Não. Vai perguntar por quê? Por quê? Porque Sansão tinha um propósito. Qual era o propósito? Sansão foi levantado para quê? Para matar Filisteu. Sim. E ele morreu fazendo seu propósito, matando Filisteu. Se você pensar que Sansão se matou, Não, mas... eu estou dizendo, se você pensar um dia que Sansão se matou, você também pode dizer que Jesus também se matou. Jesus morreu no seu propósito, ele se pôs na cruz, entendeu? Lá ele entrega a ti o meu espírito. Então, se a gente pensar assim, Jesus morreu fazendo o quê? Seu propósito. Sansão foi levantado para quê? Para matar Filisteu? Ou morreu matando Filisteu? Morreu no seu propósito. Entendeu? Por isso que ele não... Ele expandiu aquelas pilastras, né? Estourou aquelas pilastras, morreu, mas com os filisteus juntos. Então, deu a sua vida para matar tudo aquilo ali que Filisteu morreu no seu propósito. Morreu e foi para o céu e você vai ver ele lá. Também por falta de ouvir. Ele cometeu muitos erros, Não né? podia comer o mel, não podia tocar em morto, tocou em morto, né? Ele. Foi leão, né? Foi Satanás. Nada morto, né? E interessante, senhor, foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque o leão, que ele mesmo matou, Isso. aí ele foi embora. Quando ele volta, o diabo colocou o quê? Um mel na boca do leão, para fazer Sansão pecar. Mas não é um mel de abelha. A gente, quando lê, acha que é mel de abelha. Sim. Naquele tempo não existia só mel de abelha. E mel de abelha era muito difícil. Era mel de tâmara. Era um dos melos mais deliciosos que existiam naquela época. Então, estava na boca do leão. Para quê? Para que fizesse com que Sansão pecasse. Quando ele chegasse perto para comer do mel, ele estava pecando, porque ele era nazireu, né? Ele não poderia chegar perto de cadáveres. Né? Amaldiçoou a família. Né? Levou maldição para dentro da família. Porque ele levou o mel para dentro de casa. Comi Então, tanto de tâmara esses dias. É gostoso, né? delícia. Ainda não tava Minha na filha boca veio do de leão. Jerusalém, trouxe. É bom demais. Ó, para você ver, Satanás leva mentira misturada com a verdade e ele nunca coloca carniça, ele sempre coloca o mel. Exato. Foi isso aí. Você falou, Zé, vai ser. Porque ele conhece o nosso ponto fraco. Por exemplo, se o ponto fraco do irmão, não, porque todo mundo tem um ponto fraco. For mulher, ele vai colocar uma véia desdentada lá para chamar a atenção dele? Não, ele vai colocar quase a modelo. Então, para fazer ele desviar, sair do propósito. Se for dinheiro, não vai pôr R$1. Quem pega R$1 vai colocar lá um malote, né? Para fazer ele sair do propósito. Então, não é fácil. A gente tem. Por isso que Thales Roberto, né, canta, né? Que o pecado está todos os dias à nossa porta. Ele canta isso. Mas quem que você escolhe? Aí ele fala, eu escolho Deus, né? Então nós temos que escolher Deus todos os dias. Que a nossa luta contra a carne é todos os dias. Tanto é que Sansão podia pedir perdão, voltar, rapar a cabeça, né? Não foi isso? Foi. Podia. E ele não fez, né? Ele continuou no erro. Por quê? Era difícil para ele. Não era? Um exemplo. Todo mundo o conhecia como um Sansão. O forte, o destruidor de Filisteu. O matador, esganador de Filisteu. Todo mundo ia ver ele como um pecador? Ele foi um dos juízes, não foi? Isso foi. Era juiz. Era só uma... Agora, o Espírito nos impulsiona a entender algo. Quantos estão como Sansão? Estão no pecado, mas não rapam a sua cabeça por
por não perder a polpa de ministro, de pastor, de apóstolo, de mestre, de evangelista. Tá entendendo? Porque se ele raspar a cabeça e assumir o erro, eles vão dizer, estava em pecado. Mas o que é melhor? Raspar a cabeça e estar com Deus? Ou continuar no erro e ir para o inferno? Raspa a cabeça. Entendeu? Sansão preferiu ter o status de Sansão e não reconheceu o seu pecado. Porque se ele reconhecesse, Deus automaticamente perdoaria ele. Deus não perdoava Davi? Vamos lá. Estão aí em Salmo 91? Salmo 90. Sim. Será que Deus disse isso? Lança-te daqui, que Deus dará ordem aos seus anjos. Vamos lá. 91, versículo de número 9. Vamos ler a partir do 9. Eu vou ler para vocês. Porque tu, Senhor Jeová, és o meu refúgio, o Altíssimo e o lugar da tua habitação. Ali nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele ordenará aos anjos que te ocupem de ti, que estejam ao seu lado, para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Amém. Eles te conduzirão em suas mãos, para que não tropeces com os seus pés em... Pedra. Aonde está aqui escrito que você pode se lançar, que os anjos vão lá te buscar? Não está. Está vendo que ele da mesma forma que ele fez com Eva, acrescentando, ó, não toqueis da árvore que está no meio, ele tentou fazer com Cristo também. E algo bem simples, uma pedra, né? Não é diferente de lançar-te do que tropeçar? Sim. Não é diferente? Muito. Mas ele trouxe uma palavra parecida, lança-te, tropece, de cair, de se lançar, para trazer dúvida, para ver se ele cai. Esse ia se matar. Tá vendo? Como que às vezes nós passamos despercebido por não conhecer a palavra? Por isso que Jesus disse, e também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se ele se lança de lá, mediante essa palavra, ele está tentando o Senhor Deus. Nós nunca entendemos por que ele disse, não, mas também está escrito, não tentarás, mas por quê? Né? Se a gente não tiver esse entendimento de fazer essa exegese, de pegar esse texto e ir lá no outro texto conferir, o que eu quero que vocês entendam? Né? O que eu almejo para os meus alunos? Para vocês. Que vocês sejam como os bereanos. Que tudo que for falado esteja na Bíblia. Confira na Bíblia, ver se está escrito. Paulo foi pregar para os bereanos. Tudo que Paulo falava, eles iam na Bíblia para ver se estava escrito o que Paulo estava dizendo. Não engulam qualquer coisa. Ninguém vai te enganar. Ninguém te enganará. Você, mediante a palavra de Deus, se tiver com a palavra, até uma profecia precisa estar voltada na palavra. Para se profetizar, se precisa conhecer a palavra. Mas hoje os profetas acham que para profetizar só precisa ter o Espírito Santo e ir lá e falar o que Deus manda. Não vai falar bobeira. Porque precisa se conhecer a palavra para se pronunciar. Amém? Então Deus não diz nenhuma vez aí. Esse mesmo caso aqui é a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden, só que a diferença é que Eva e Adão estavam num conforto, né, relaxados, só desfrutando do bem, e já Jesus já estava no deserto, em jejum e com as palavras prontas. Então, para você ver que o conhecimento faz diferença. Jesus estava no deserto, mas conhecia, ele era a própria palavra. Satanás caiu do cavalo, por quê? Ele tinha chumbo grosso para trocar. Opa, não, mas também está escrito, eu conheço a palavra, eu sou a palavra, que não tentará o Senhor teu Deus. Quando ele falou aquilo, Satanás falou assim, Não na tentarás palavra Êxodo 20? Isso, Êxodo 20, né?
Na palavra, eu não pego ele mais. Vou tentar outra estratégia. Aí ele muda a estratégia. Leva ele, né, em cima do cenáculo e diz assim, ó, todos esses reinos aqui são meus. Eu tudo te darei se você se prostrar. Quem não quer honra e glória? Então, na palavra já não foi mais. Então ele falou assim, vou tentar uma outra estratégia para ver se ele se corrompe. É porque Satanás estava sendo justo em questão de mostrar tudo aquilo, né? Os prazeres, as vontades aqui da carne. Ah, isso aí você pode. Que eu que mando nisso aqui, né? Porque a fama, ninguém rejeita a fama. Fama te traz dinheiro, te traz poder, te traz o que você quiser. E é tudo ao contrário do que Deus fala que vai oferecer. Deus não fala, eu vou te dar fama, essas coisas. É tudo ao contrário. No jejum que Cristo fez no deserto de 40 dias, ele sentiu fome. Então eu posso fazer o jejum bebendo água. Ele sentiu sede, só sentiu fome, não sede. Ele bebeu água. Ele bebeu água no final dos 40. Jesus estava com fome. Quem disse que não? Ele estava. Falar. Tanto que Satanás foi oferecer o quê? Transforma essa pedra em pão, porque eu sei que você está com fome. Para você comer. Né? É mais ou menos se você fica 3 horas sem comer, alguém chega com uma coxinha perto de você. Pega na hora. Entendeu? Pastor, mas no texto não tem que ele sentiu sede, né? Não. Vai ter uma possibilidade de ele ter ou não bebido água? Aí Não. fica um ponto de interrogação. Não, Jesus foi... Jejum é jejum, irmãos. É zero. Jejum é jejum. Quando você vai no médico, o médico fala assim, ó, você fica 8 horas de jejum. Ele não manda você não tomar água e nem comer. É jejum, é sem água e sem comer. Entendi. Jejum, é zero. É como o senhor está dizendo. Você precisa ler, entender, Jejum? imaginar. Isso. Pastor, eu vou ficar de jejum. Não comeu. Então Mas eu vou beber água. Então não é um jejum, é um propósito. Ah, tá. Jesus fez um jejum. Jejum é zero. Sem água e sem comida. Quando eu vou fazer o meu... Quem alimentou Jesus nesses 40 dias? O Espírito Santo. Ele viveu automaticamente. Lembra que eu falei para vocês? Sobrenatural, né? Por quê? Porque quando você faz jejum de um dia, a sua carne ainda está te sustentando. Se você passar pela prova dos 3 dias, Deus começa a te sustentar a partir do quarto dia. Tanto é que nem emagrece, né? Deus começa Ele te alimentar espiritualmente. Lógico que debaixo de um propósito, né? Você tem que fazer isso aí, porque senão você morre. Debaixo de um propósito, debaixo de muita unção e autoridade. Né? Há 1 mês e 10 dias sem comer. É o sobrenatural. Pessoal, vou fazer jejum só de Coca-Cola. Porque o seu corpo, a partir do terceiro dia, ó, Jejum de a Coca-Cola. partir do terceiro dia que o seu corpo começa, porque até o terceiro dia, tudo que você comeu ainda o seu corpo está colocando para fora. Minha dúvida era só A essa. maioria das pessoas faz o jejum errado, porque... Aí eles falam assim, vamos fazer o jejum de Daniel. Quem disse que já Daniel fez jejum? 21 dias... Daniel não ficou sem comer? Ele comeu uns legumes, umas... Daniel fez um propósito. Você pode ver o texto, ele se propôs a não se contaminar com a comida do reino, certo? Mas vai comer do quê? Das frutas e legumes que o soldado traria. Amém. Então, ó, uma mensagem bíblica, ela pode ser antibíblica, amém? Proposta por Satanás, como nós vimos aqui, ela pode ter, né? Ela pode ser antibíblica e extra-bíblica, tá? Como eu falei para vocês. Amém? Amém. Então, o que na sua mensagem você precisa se atentar? Primeiro, a sua oratória, como você vai introduzir a mensagem, amém? E também, então o começo é
se fala oratória. Amém? No começo se fala oratória, né? Que é o, segundo alguns especialistas aí, você vai fazer o prólogo, né? Que é a oratória inicial. E o final, né? Que é o fechamento, é o epílogo, que é onde você vai fazer o encerramento da sua mensagem. Nós não vamos adentrar firmemente, mas eu só vou mostrar para vocês uma pessoa que fazia uma oratória excepcionalmente fantástica. Paulo. Ele sabia escrever e sabia se comunicar. Abra aí comigo na epístola, né? Na carta, né? No bilhete, na verdade é mais conhecido como bilhete, essa carta, né? A Filemon. Estou no antigo aqui. Difícil, assim, escondidinho aqui no meio de Tito aqui, prensado. Eu dei um seminário sobre essa carta aí, de 3 horas. Quem veio? Eu. O senhor veio, né? Foi tremendo também, né? Foi bom. Pena que foi. O nosso próximo, a especialização vai ser Neemias. Eu falo Esdras porque Neemias e Esdras sobem junto do Vamos fazer uma jornada, 3 dias. Que aí pega um pouquinho no Direto? dia, um pouquinho no outro. Eu marquei a vigília, o povo... Então, é por isso que eu tô falando. Eu acho que na vigília, depois de umas 5 horinhas, já vai estar tudo muito bem, né? Então aí no versículo 1. Sim. Quem pode ler o versículo 1, 2 e 3 aí para mim, por favor? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Segura aí, pastor. Olha só, observe que Paulo, ele começa a sua oratória o quê? Se apresentando. Se humilhando. Quem ele é. Então, aqui nós aprendemos com Paulo. Tem pregador que pega o microfone, abre aí, nem se apresenta. Calma, tranquilo, respira. Sou eu, né? Irmão Marcelo, né? Congrego na igreja tal, estou debaixo da autoridade do meu pastor. Comece com a sua oratória, a sua retórica, né? Com calma. Você observe que Paulo aqui, ele não vai direto no que ele quer dizer. Estão entendendo? Que ele prepara o público, a pessoa que vai receber essa carta, ele vai preparando devagarzinho. Ele não vai direto no que ele vai dizer. O que a gente quer, às vezes, levar a mensagem já, a revelação que Deus deu. Calma, vai com tranquilo, se apresenta, quebra o gelo, né? Ali, tranquilo, vai se pronunciando, vai falando, né? Ele vai falar da igreja que está na casa de Filemon, né? Olha só no versículo 4. No versículo 4 ele muda a mensagem, ele já não está mais se apresentando. Olha só. Dou graças ao meu Deus e faço sempre menção de ti em minhas orações. E ouvindo sobre o teu amor, a fé que tens para com o nosso Senhor Jesus. Ele muda, né, o tom da sua mensagem. Ele começa a fazer uma retórica tremenda aqui. Amém? Ele faz menção daquilo que ele está falando para Filemon. Olha o versículo 8. Pelo que ainda tenha muita liberdade em Cristo para te mandar as coisas que convêm. Amém? Então ele vai usando uma riqueza de palavras. Olha o 9. Não obstinte e rogo-te muito mais por amor, sendo tal qual sou Paulo, já ancião como tu sabes, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Amém? Olha que tremendo. Você quer, depois você dá uma olhada, você quer pregar uma mensagem? É só copiar essa carta de Paulo aqui.
introdução, aí ele começa a entrar naquilo que ele quer dizer devagar, até ele vai encerrar no versículo 20, ó. No versículo 20, ele vai dizer aqui, ó. Assim disso, prepara um alojamento, porque espero que, né, por vossas orações, vos serei concebido, ou seja, estarei aí com vocês. Aí ele começa a agradecer, né, as pessoas. Saúdo a Epáfras, meu companheiro de prisão, né, por causa de Jesus, e aí vai. Então ele teve. O que eu quero que vocês peguem aqui? Que uma mensagem precisa ter uma introdução, né, o conteúdo da sua mensagem e uma conclusão. Pronto. Simples. Usando a simplicidade do Evangelho, né, olhando para a Bíblia, olhando para o texto, explicando. Teve uma introdução, houve um conteúdo e acabou o tempo, encerra dentro da conclusão. Não fica olhando para o relógio, faz o que tem que ser feito. Amém. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Questão, por exemplo, para iniciar em si, como montar o esboço? Tem que já jogar um título em si que já está no coração, na mente? Ou conforme lê o texto já vai ser gerado ali um título, Então, um tema? Depende do que você vai pregar. Se for uma mensagem temática, é um tema. Você pega um tema, um exemplo, rio. Aí você vai falar sobre o rio da água da vida, o rio, né? Aí você vai pegando os temas ali e vai falar sobre rio. É um tema. Sua mensagem será temática. Quer falar sobre fé? Isso, temática. Aí você vai falar onde as pessoas tiveram fé. A fé de Sansão, a fé de Davi, a fé daquela mulher em Jesus. Tal. Aí você vai trazer para os dias de hoje, sua mensagem será temática. Existe também a mensagem expositiva, que é essa que nós estamos vendo aqui. Que é a mensagem que tem uma introdução, não que a temática não precise ter, também tem que ter. Tá? Então, aí, por aí vai. Só que aí, a sua introdução será conforme o tema que você... A fé. Aí você pode ler um texto extra bíblico, né, de algum pregador, de alguém que teve uma atitude de fé, e aí você pode trazer ali e começar a sua mensagem. Amém? Tá bom, por hoje chega. Ô, pastor, eu queria fazer uma pergunta de uma outra aula. Pode perguntar. O senhor falou numa aula que foi até a Pode palavra passar aí para mim, Thiago, por favor, senão